Boa noite a todos, né? Que Deus nos abençoe nesse momento de estudo, de aprendizado. Como Nélia me pediu para fazer a prece, eu vou ler a prece que Hélio mandou aqui no grupo, que é bem bacana, tá? De Santo Agostinho. A morte não é nada. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriem. Pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo, o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estava fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela, como sempre foi. Santo Agostinho. Cláudia, só antes de você começar, a Aline vai cantar a música para preparar para a nossa palestra, por favor. Claro. O pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Oh, 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 Então, gente, mais uma vez, boa noite para quem acabou de chegar. O nosso tema hoje é: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Pode passar, gente. E o outro disse Jesus: segue-me. E ele lhe disse: Senhor, permite-me que vá eu primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Bom, pelo que a gente sabe de Jesus, é uma fala muito inapropriada, né? Então, a gente leva a esta fala, a princípio, como que um ser de luz que ensinou o amor ia falar com o filho para deixar o pai que acabava de falecer ao Deus dará, né? A gente sabe também que quando toda a vida de Jesus foi escrita, muito tempo depois, 3 anos, né? Depois que ele... 70, né? 70 anos depois que ele tinha partido, então houve várias interpretações, seja a conveniência, né, de algumas religiões, e os apóstolos não conseguiriam guardar tudo ao pé da letra, exatamente como Jesus falou, né? Então, uma fala que de um ser que pregou amor e caridade, jamais falaria isso, né, de uma forma inadequada. E é isso que nós vamos ver no nosso estudo. Pode passar. Segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos.
Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Transfugas da evolução cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Aprende a participar da luta coletiva. Ou seja, o que vem a ser isso? Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. São pessoas que são totalmente apegadas ao mundo material, pessoas que vivem sem fé, pessoas que vivem sem o evangelho, pessoas que não acreditam em nada, acreditam somente no mediatismo, no material e pensam mais em ter do que ser. Transfugas da evolução. Transfugas quer dizer que fogem da evolução. O que é evoluir? É a gente crescer espiritualmente. E as pessoas ficam totalmente egoístas, afastadas do próximo, né? Principalmente hoje, nós estamos vivendo um momento que, mais do que nunca, mesmo a gente estando afastado, obrigatoriamente, até das pessoas que a gente ama, a gente tem que estar junto, nem que seja em oração, para mandar boas vibrações, né? E as pessoas que são egoístas, eu vejo isso, hoje até recebi uma mensagem que eu achei interessante, não lembro ao pé da letra, falando que as pessoas que não acham necessário o uso da máscara, elas estão sendo egoístas, são pessoas que não sabem viver em comunidade, porque a gente sabe hoje que o uso da máscara é imprescindível para nos preservarmos e preservarmos o próximo. Então, são pessoas que não aprendem a participar da luta coletiva. Eu e eu. Né? As pessoas que sempre se colocam acima dos outros. Ou seja, não acredito, muita gente fala, a vida é uma só, deixa eu viver da forma que me for melhor, sem preocupar se está se prejudicando, se está se prejudicando ao próximo. Então, quando a gente perambula nas sombras da morte sem morrer, ou seja, é um morto-vivo, porque aí a gente vê os suicídios, a gente vê as depressões, que são pessoas, como eu disse, preocupadas em ter e não em ser. Esquecem da sua essência, ou não conhecem, nem procuram saber da sua essência. Pode passar. Nas circunstâncias em que foram ditas estas palavras, não exprimem uma censura àquele que considera um dever de piedade filial ir enterrar o seu pai. Elas encerram um sentido mais profundo, um sentido espiritual. O que Jesus queria daquele rapaz? Que ele visse que era importante, sim, enterrar o seu pai, mas aí ele estaria enterrando um corpo. Mas mais importante que isso é o espiritual, que ele fosse acompanhá-lo para aprender realmente o que é a vida, que é a nossa vida espiritual. A vida espiritual, com efeito, é a verdadeira vida, é a vida normal do espírito. Sua existência terrestre não é senão transitória e passageira. É uma espécie de morte comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. Jesus lhe ensina dizendo, não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Mesmo nós espíritas, que sabemos da nossa verdadeira vida espiritual, sabemos que temos a bênção da reencarnação, sabemos da nossa necessidade de estar num corpo, né? Sabemos que vivemos no planeta de provas e expiações, que é o momento de aprendizado. Muitas vezes a gente esquece disso, porque a nossa fé, muitas vezes, quando ela é testada, ela é pequena. E a gente se apega ao material. A gente, quando surge uma dificuldade, a gente entra em desespero. Esquecemos de fazer uma prece, esquecemos da nossa fé, esquecemos que tudo a misericórdia de Deus está no comando. Nós temos nossos anjos guardiões, nós temos os nossos amigos encarnados,
nós temos ainda a necessidade da dor como aprendizado. Então, a gente tem que aprender, estudar e tentar buscar mais vivenciar esta questão da nossa vida. O maior sentido dela é o espiritual. Então, a gente preocupa muito com o material, que nos é necessário para a sobrevivência, esquecendo que o espiritual é o mais importante, é a nossa verdadeira essência. Pode passar. Ele, na verdade, nos convida à terapia da renovação espiritual. Quando entendemos este convite, perguntamos: Jesus afastará nossas cruzes? Certamente que não, mas seus ensinamentos transformam-se em instrumentos poderosos para deixá-las mais leves. Contudo, para usarmos os ensinamentos como recursos na superação das nossas dificuldades, precisamos estudá-los a fim de compreendê-los e, compreendendo-os, refletir sobre eles, para depois podermos vivenciá-los em plenitude. Ou seja, quando a gente tem a certeza da nossa espiritualidade, que a nossa terapia da renovação espiritual é o quê? É a nossa vivência na Terra, é todo o nosso aprendizado, é toda a nossa vida, né? E como foi dito anteriormente, se a gente não tem essa consciência, se a gente se desespera por qualquer coisa, a gente preocupa mais em ter do que ser, a gente está vivendo um mundo de matéria, mais focado na matéria, ou seja, as dores, como fala aqui, Jesus afastará nossas cruzes? Não, porque ele sabe que ainda precisamos dela. Nós só estamos colhendo o que plantamos. Mas ele nos desampara? Nunca, né? Ele está nos ajudando a nos libertar das nossas dificuldades. E cada vez que a gente se liberta das nossas dificuldades, mais espirituais nós somos, mais conscientes da nossa vida espiritual somos e mais vivos estaremos, porque, como fala aqui, as nossas dificuldades a gente tem que estudar. O Espiritismo é essa bênção, ele nos faz compreender por que sofremos, e compreendendo nós refletimos, e para depois podermos vivenciá-los em plenitude, porque estaremos com certeza do amparo espiritual. Aí nós teremos forças para vivenciar qualquer dificuldade que nos venha. Podemos chorar, podemos sofrer, faz parte da vida, mas sem desesperar, né? Então, a gente, cada vez mais, a cada oportunidade que nos é dado como reencarnação, é um degrau que a gente está subindo para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, né? Ou seja, a moral de Jesus está nisso, que somos seres espirituais habitando um corpo. Ou seja, nesta fala, o cuidado de enterrar seus mortos não era censurar ao filho que desejava sepultar o pai, e sim um convite do Cristo para aquele jovem cuidar dos interesses da vida futura, que é a nossa verdadeira vida. Nosso corpo acaba, mas nós continuamos, né? Jesus nos ensina dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu. Né? Quanto a ti, como fala, vai anunciar o reino de Deus. Então é isso, essa morte que nós vivenciamos hoje, essa morte do corpo, é uma morte, é um tempo transitório, né? É um momento necessário, cada um vive no seu tempo, necessário para o aprendizado, para entender de fato o que é ser espiritual. Pode passar. Acorda e ajuda. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quanto possas.
Toda vez que a gente puder ajudar, a gente olhar para o outro, qualquer coisa boa que a gente possa fazer pelo outro, a gente se sente vivo. E é isso que Jesus quer da gente. Essa vitalidade do amor que ele ensinou, o amor crístico. A gente só vai realmente caminhar para ser um verdadeiro ser espiritual, mesmo ainda habitando um corpo, que nos é necessário, quando a gente realmente enxergar o outro, a gente praticar o amor, praticar a caridade, praticar a humildade e as infinitas, os infinitos ensinamentos de Jesus. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Porque todo mundo faz alguma coisa por nós, mesmo sendo aquele companheiro ou companheira de escola, de trabalho, de casa, mesmo sendo aquele que a gente não dá conta, fala, não dou conta mais de fulano. Aquele é o nosso maior aprendizado. Por isso que muitas vezes vem na própria família, né? A gente vê, infelizmente, tristemente, quantos seres que estão aí se reencontrando e não estão dando conta disso. Porque a gente vê o noticiário, pai matando filho, filho matando pai, e essas atrocidades tristes que a gente vem acompanhando. E a gente esquece que ninguém é só, por mais que possa, ninguém é só. Saiu lá. E cada vez mais que nós nos espiritualizarmos, mais a gente vai enxergar o outro, né? Nós já tivemos vários exemplos maravilhosos, Gandhi, Chico, Bezerra, né, Allan Kardec, pessoas que vieram e ajudaram e ampararam e estão até hoje, né, no mundo espiritual aí, nos ajudando em nossa caminhada. Deixaram os seus ensinamentos e continuam, né, a nos ajudar, com certeza, do mundo espiritual. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura, na relação das tuas obras de caridade. Mas em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Se encontrares um cadáver, ou seja, aí cita uma pessoa, né, realmente alguém que esteja desencarnado. A gente não vai deixar, a gente vai chamar uma polícia, alguma coisa, né, na relação da sepultura, na relação das tuas obras de caridade. Mas a gente tem que ser caridoso. Mas em se tratando da jornada espiritual, ou seja, você vai passar os teus ensinamentos da sua jornada espiritual, você vai amparar, você vai fazer tudo de bom. Mais do que falar, eu acho que a gente passa na ação. Mas entendendo e respeitando que cada um está no seu tempo espiritual, na sua caminhada. Uns vão entender mais, outros vão entender menos. É só pensar em nós mesmos, né? Nós, graças a Deus, já caminhamos um pouco, mas o que a gente já deve ter tido de socorro e a gente não quis ouvir? É igual uma criança que o pai vai ensinar e a criança ou um adolescente, né, que tem mais dificuldade, não aceita, acha que o pai é careta, o pai é isso e aquilo. Quantas vezes a gente já ouviu também os ensinamentos e falou, deixa para lá. Né? Eu mesmo, infelizmente, há alguns anos atrás, já falei, nessa vida eu não dou conta. E hoje a gente sabe, eu tenho plena certeza que isso é o maior erro, né, que a gente pode cometer. Então, a gente tem que respeitar. Cada um está no seu tempo, ou seja, o cuidado de cada um de enterrar os seus mortos. Aquelas pessoas que ainda estão só apegadas ao material ou valorizam mais o material do que o espiritual, né? Nem por isso devemos deixar de socorrer da melhor, nem que seja só por uma oração. Passar. Acorda e ajuda. Para o espírito Emmanuel, a grande diferença entre cadáver e morto. O cadáver é carne sem vida, enquanto o morto é alguém que se ausenta da vida. Aquelas pessoas que se apegam a não deixa para lá,
né? As pessoas, quando elas vivem no passado, as pessoas que entram, vivem de ilusão, as pessoas que vivem só pensando no passado. Por que eu não fiz aquilo? Por que eu fiz aquilo? Se cometeu algum erro, se aconteceu alguma coisa que deixou muito triste, a pessoa não segue em frente. A pessoa fica apegada a um passado e isso impede o crescimento. Porque é como quando a gente fica apegado a um passado, a gente como se colocasse uma viseira. A gente não consegue enxergar as oportunidades. E isso é um morto em vida. Porque você não consegue ter alegria, você não consegue se desprender. E a gente sabe que a nossa reencarnação são oportunidades. E todos os dias nós temos a oportunidade de fazer diferente e esforçar para esse diferente ser melhor. Porque todos os dias nos são colocados, às vezes, dificuldades, às vezes, alegria, tudo para nos encaminhar para ir para a frente. E a gente está apegado ao passado, nos impedindo de continuar vivendo. Quando perde um ente querido, né? Que hoje hoje é o dia de finados. E eu não consigo fazer mais nada na minha vida porque eu perdi, né? Seja quem for. A gente sofre. A gente leva essa saudade para o resto da vida pela separação. Mas se a gente ficar só chorando, lamentando, além de nos prejudicar, a gente sabe que também prejudica esse ser querido, né, na sua caminhada também evolutiva. Nesta lição, ele fala dos transfugas da evolução, ou seja, das fugas, né, da evolução, da gente desistir de caminhar, dos que mergulham em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e de ilusão, os verdadeiros mortos para os atributos da evolução espiritual. É o que eu já falei. As pessoas que vivem de ilusão, as pessoas que vivem só amarguradas, as pessoas que vivem no vício, seja ele qual for, até no vício da mentira, às vezes o vício da maldade, né? E a pessoa esquece, vai travando a sua caminhada na revolta, na mágoa, e tudo isso é o quê? O orgulho. E como Jesus disse no Evangelho, o orgulho e a vaidade é o que trava a nossa caminhada. Então, quando a gente deixa que o orgulho e a vaidade fale mais alto, a gente está morto em vida, porque a gente desanima ou põe a culpa no outro, eu estou assim por causa de fulano, fez isso ou aquilo comigo. E esquece que cada um é responsável pela sua caminhada. Pode passar. Seu lema não é o espiritismo, é a moral. Seu lema não é exclusivo, como o do catolicismo que diz, fora da igreja não há salvação. O espiritismo diz sem caridade, sem amor, sem transformação moral, sem correção de si mesmos, não se elevam os seres, não se elevam as almas até seu Criador. E por isso, a ciência espírita e os espíritos de luz e de verdade repetem em todas as partes, como admirável advertência moral. Sede hoje melhores que ontem e amanhã melhores que hoje. Ou seja, a nossa reforma íntima, que é o nosso objetivo de vida, né? E o espiritismo, nenhuma religião está fora de dificuldade, porque são organizados por pessoas, né? Então, às vezes, a casa espírita tem uma dificuldade, às vezes o orgulho chega ali, como tem de várias religiões. Mas o espiritismo nos explica pingo por pingo, põe pingo por pingo nos is. Ele nos explica o que realmente a moral de Jesus nos ensinou. Que sem caridade, sem amor e sem a transformação, que é a nossa reforma íntima, que é nos dada essa oportunidade de transformação, como eu já disse, a cada dia que a gente tem a bênção do acordar, são 24 horas de oportunidade que Deus, em sua infinita misericórdia, nos dá. Então, como já disse também, quando a gente tem a compreensão
que a dor é necessária, quando a gente sabe ter gratidão, quando a gente luta com a nossa reforma íntima, com o nosso, acabar com o nosso orgulho, a nossa vaidade, a gente está realmente sendo um ser vivo, um ser que está buscando o amor, que está buscando a transformação, sabendo aproveitar, apesar das dificuldades que ainda trazemos em nossos corações e em nossas mentes, sabendo aproveitar esta caminhada que Deus nos deu. Pode passar. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, ou seja, dando a conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, porá termo a luta fratricida que divide os filhos de um mesmo Deus. A compreensão que somos todos irmãos, seja aquele que matou, aquele que roubou, aquele com deficiência física, aquele branco, preto, seja como for, todos humanos somos irmãos. Quando a gente tiver realmente, a humanidade tiver esta compreensão, nós vamos ter a certeza de que nós estamos vivos para a verdadeira vida. Nós estaremos prontos para a verdadeira vida, que é absorver o ser espiritual que nós somos. Deixa eu passar. E concluindo, deixar no passado o que deve ficar no passado. Não permitir que o passado atrapalhe o nosso presente, atrapalhando assim a nossa caminhada. Enxergar o passado como aprendizado, seja nas coisas boas ou ruins. Se vivermos apegados às culpas, remorso, problemas mal resolvidos, dores, desilusões, estaremos, como disse Emmanuel, mortos em vida. E como disse Chico, ontem, passado, amanhã, futuro, hoje, agora, ontem foi, amanhã será. Hoje é, ontem experiência adquirida, amanhã lutas novas. Hoje, porém, é a nossa hora de fazer e de construir, de sermos verdadeiros cristãos, né? E só assim nós não estaremos, como Manuel nos diz, mortos em vida. Então, deixai os mortos enterrar os seus mortos, mas que estejamos vivos para a verdadeira vida. E que Deus nos abençoe sempre nesta proposta diária, continue sempre nos fortalecendo, para que a gente consiga vencer a nós mesmos a cada dia nessa luta, sabendo que é luta, mas é bênção, e que Deus não desampara ninguém. Boa noite a todos. Muito obrigado, Cláudia. Eu que agradeço. Belas reflexões. Obrigada, Cláudia. Agradeço. E vamos encerrar a nossa apresentação com a música e depois com a prece que será feita pelo nosso companheiro Enio. Vamos cantar, para a gente encerrar, a música Despertais, do nosso companheiro Marcos. Irmãos da terra, despertais pela doutrina, liberdade de pensar, espíritas, aceitais as leis divinas, pelas provas a suportar, homens de bem. Trabalhais com a caridade, pelas faltas a reparar, filhos de Deus.
Deus. Estudais o Evangelho para instruir e amar. E amar. E amar. E amar. E amar. La 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 ya. La 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 ya. La ya. La 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 ya. La 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 ya. La la. Irmãs da terra, despertais pela doutrina, liberdade de pensar, espíritas. Aceitais as leis divinas, pelas provas a suportar, homens de bem. Trabalhais com a caridade, pelas faltas a reparar, filhos de Deus. Estudais o Evangelho para instruir e amar. E amar. E amar. E amar. E amar. La 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 ya. La 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 ya. La la ya. La 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 ya. Antes da prece final, eu gostaria de estar dando um abraço na Ana Maria Tavares, nossa prima, que está hoje participando conosco desse trabalho. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigada, amando estar aqui. Que bom. Então, elevemos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, infinita bondade, misericórdia, e no silêncio da nossa mente, do nosso coração, possamos receber a mensagem consoladora do Pai, que há de nos sustentar, de nos fortalecer, nos manter firme na nossa caminhada, vitoriosos na nossa jornada, sabendo que depende de nós, somente de nós, caminharmos com segurança, escolhendo o melhor caminho, trilhando as melhores trilhas e buscando em Jesus, nosso Mestre, a força que necessitamos, a paz que necessitamos, a luz que necessitamos para que nos possamos tornarmos vencedores na nossa caminhada. Que a nossa Mãe Santíssima nos cubra com seu manto de luz, nos protegendo, nos amparando, nos renovando as energias e nos dando força para continuar a nossa caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora de nosso desenhar. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima semana. Chico Xavier, Chico, homem de fé.